Nós vamos falar um pouco hoje a respeito da importância das contratações com zelo. E eu fiz um trabalho como esse em alguns outros estados do Brasil e a gente conseguiu colocar nessa dinâmica que nós vamos implantar hoje nesse bate-papo, a maioria das perguntas focadas no que o cliente está esperando da gente como prestador de serviços. Hoje em dia, ser prestador de serviço até que está sendo muito gostoso, porque a limpeza nunca foi tão privilegiada como está sendo hoje. A limpeza nunca foi tão vista e nunca foi tão enxergada. Então, cabe a nós aproveitarmos esse conjunto todo de coisas e dessa limonada. A gente vai fazer o limão agora, é o contrário, tá? Porque nós vamos sair do docinho para daqui a pouco pegar essa parte que vai ser tremendamente árdua para todos os empresários do segmento. Salete, está com você, está com o Cláudio aí? Pode vir. Boa noite, pessoal. Meu nome é Salete Calasso, sou diretora do SEAC RJ e sócia da Marqué Empreendimento. Osmar, nós vamos fazer algumas perguntas para você ir norteando a sua palestra. As minhas questões aqui é sobre gestão operacional, ok? Qual a importância operacional dos serviços perante os contratantes? Quais as premissas mais importantes de segurança operacional em época de pandemia para a manutenção do contrato? Quais os requisitos para uma gestão de alta performance? Tempo de limpeza, como entender? Frequência de limpeza, como definir? 4. Como medir e avaliar a eficiência operacional de uma empresa? As minhas são essas. Agora vai o Cláudio, por favor, Cláudio. Pois não. Olá, Osmar. Boa noite a todos. Boa noite, Cláudio. Eu sou Cláudio Andreoli, diretor do SEAC RJ, CEO do Grupo Rian. E quero dar boa noite também a alguns parceiros lá da empresa, que eu já vi que estão aqui na reunião também. Ricardo, presidente. Né? E, Osmar, é um prazer te rever novamente. Estive com você lá na Abralimp, lá na Igiespo, no lançamento lá da Engenharia da Limpeza. E muito obrigado. Você é um cara que realmente contribui muito para o setor. Né? Eu espero que você inicie aí de forma muito boa essa série de treinamentos. Eu acho que melhor impossível com o tema limpeza é vida, né? Essa palavra vida realmente está mais do que na importância de todas as atividades hoje para a retomada. E a gente, né, como você falou, profissionais da limpeza, temos que aproveitar esse momento extraordinário de estarmos à frente dessa atividade. Nunca que eu me entendo aí por empresário, né, já de alguns anos, eu vejo que a gente hoje é protagonista, né, nessa missão aí de combate ao coronavírus. Eu não sei se você, né, quer que eu fale também aqui com as minhas perguntas, ou se você prefere... Né, Pode falar. Eu também fiz algumas perguntas aqui, também eu formulei. Como a Salete entrou no tema aí de gestão operacional, eu quero te provocar aí no tema aí dessa contratação, né, desses requisitos de qualidade para os clientes, né? Ok. Terem essa responsabilidade na hora de contratar uma boa empresa prestadora de serviço, né? Eu sou um cara aí que, quem me conhece aí, busco qualidade aí o tempo todo na prestação de serviço. E eu formulei algumas perguntas, Viviane, se você, né, pode falar, puder anotar aí. Já estou, pode estar na mão. Tá. Que muitas eu gravo e depois eu só escuto. Por isso que eu trabalho com 2 fones, entendeu? Mas pode falar. Então, vamos lá. Dentro do tema aí da contratação, eu acho que a pergunta sempre que dá muito ibope nas contratações de serviços de limpeza, o cliente busca preço ou qualidade? Essa é a primeira. Dentro do tema,
quais os tipos de clientes que contratam somente pelo preço e como reverter essa situação? Faz parte dessa segunda pergunta. Terceira, essa é uma pergunta, acho que muito importante para todos os empresários. Na sua opinião, Osmar, qual o principal fator para contratar uma prestadora de serviços pela qualidade? Vou te dar alguns exemplos que eu queria que você analisasse esses itens. São atestados ou certificações, treinamentos, são programas de responsabilidades sociais e ambientais ou a tecnologia aplicada na gestão dos serviços. Então, dentro desses fatores principais, queria que você destacasse qual desses você acha primordial. E a última pergunta, né, como relacionar a contratação pela qualidade com a sustentabilidade nesse momento tão importante para a gente de combate ao Covid. Né? Então, são essas 4 perguntas aí que eu acho que tem bastante assunto aí para você debater. Sim, foi ótimo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não vou responder isso como uma escola, na ordem, porque eu vou mesclar as perguntas pelo que vocês me passaram, porque isso aqui a gente vai fazer como se fosse um bate-papo. E eu acho que você até leu o meu livro, viu, Cláudio? Então, olha só, o ano que vem tem mais um aí na parada, viu? Vamos ver se Não, já li sim, tanto da engenharia quanto da gestão de alta performance, né? Que já é bem antigo, sim. Né? Não vamos falar velho, não. Performance, eu acho que o gestão de alta performance acho que foi o 7º. 7º, 8º. O engenharia é o 12º. Entendeu? Então, nós vamos reeditar alguns esse ano. Estou querendo reeditar o ano que vem limpeza industrial, limpeza portuária, aeroportuária. Vamos ver se a gente consegue reeditar isso. Bom, vamos começar aqui, então, esse bate-papo dizendo o seguinte a vocês. Até hoje, a gente sempre falou e a gente sempre conseguiu mesclar a ideia que a qualidade de um serviço era simplesmente a gente deixar os ambientes bonitos. Claro, nós não estamos falando aqui numa linguagem coloquial de deixar bonito, mas estamos falando numa linguagem que era o que o cliente queria. O cliente tinha mania, e tem até hoje, cliente tem hábito de sair com 300 dedos passando em cima de tudo para ver onde está sujo. E isso é uma coisa que deixa muito a desejar. Eu sempre falo isso, inclusive, para os supervisores. Quando eu saio nas auditorias de processo, nas empresas que são nossos clientes, e saio com o supervisor e ele começa a passar dedo em cima de porta, eu falo para ele, cara, você é porco. Se você quer mostrar sujeira, então saia com uma caixa de lenço e vai passando o lenço e mostrando para a pessoa onde é que está sujo. Não fique passando o dedo, porque você vai mostrar uma coisa que você está combinando com a sujeira. Mas hoje, nós temos um cuidado muito grande na limpeza e isso faz parte de uma pergunta que eu acho que foi a Salete que fez, as premissas mais importantes de segurança, alguma coisa assim, com relação à época de pandemia. Ora, hoje, nós temos que ter um cuidado lá na ponta operacional, com a sujeira que a gente não vê, que é a sujeira invisível, que é o que sempre foi o norte da preocupação quando a gente falava na limpeza e na higienização hospitalar. Higienização hospitalar é a terceira em qualidade no mundo. Quando você fala em um lugar que tem limpeza padrão hospitalar, pode ter certeza que só tem 2 limpezas melhores que a deles, que de hospital. Então, a gente tem um conceito assim, as premissas mais importantes que nós vamos encontrar sempre. Você vai manter a qualidade do serviço focando na utilização de produto e equipamento adequado. E por que eu digo isso? Porque se você não seguir procedimentos corretos, você vai sempre nadar e morrer na praia. E aqui eu vou dizer uma coisa que pode até melindrar alguns de vocês. Mas as empresas que hoje em dia continuarem insistindo em trabalhar sem ter um norte, sem ter um manual de processos, vão escorregar. Por que eu digo isso? Você tem que ter um foco na tua operação. Hoje, nas premissas, em termos de pandemia ou não pandemia, você tem que limpar um banheiro no centro do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu ou em Petrópolis, do mesmo jeito, cara.
Você tem que ter um padrão de empresa. Ah, mas aqui o cliente dá o produto, lá sou eu que dou. Eu não estou falando em produto, eu estou falando em operação. Em operação. É como aquela empresa de aceio e conservação que chega no cliente e fala, como é que o senhor quer que eu limpe isso? Pelo amor de Deus. Ele tem que contratar uma doméstica que limpa a casa dele, porque nós é que temos que saber o que o cliente precisa. E eu estou cansado de ver isso. Primeiro que também, entrando nesse foco, quando você fala, que nem o Cláudio perguntou aí, na relação da sustentabilidade com a qualidade, isso envolve uma série de outras situações. Eu estou mesclando as perguntas para ir respondendo de todo mundo junto e para não ficar escolinha, tá? Então, quando você fala na sustentabilidade e na economia de água, economia de energia e tudo isso, acabou aquela parada da gente ficar varrendo calçada com a mangueira. Acabou esse conceito todo porque a economia de água vai fazer parte integrante da gente ser sustentável e de nós termos um conceito ambiental. Vocês vejam, a ABNT lançou o selo verde. Pouquíssimas empresas se habilitaram a tê-lo. E nós temos visto hoje em dia aí algumas coisas, muito de oportunismo em alguns casos até barato. Eu tenho visto certificadoras de ISO vendendo selo de qualificação de higienização, gente. Certificadora de ISO. Então, estão vendendo uma coisa, estão vendendo uma fumaça onde o fogo não é deles. E aí, o que aconteceu? Tem gente comprando esse selo, como se fosse o do ISO, para botar lá que a empresa é limpa, higienizada e tudo mais, e acabaram mandando isso para a Consulimp e fazer os manuais para essas pessoas. E eles estão cobrando uma verdadeira fábula. E eu me neguei a fazer esses manuais, porque eu falei, pô, vocês estão vendendo um selo? Com que aptidão vocês têm de controlar isso? Vocês estão viciados no ISO? 90% das empresas que promovem o ISO no Brasil, e quem está dizendo isso é Osmar Viviane, eu não tenho rabo preso com ninguém deles, 90% dessas empresas vendem o ISO, elas não promovem essa certificação. Basta que o pagamento seja feito adequado. E aí o ISO sai, é refeito e revirado e tudo mais. Então, com relação à Covid-19, por exemplo, muita gente me pergunta, o uso do detergente comum, ele é suficiente? Claro, a própria Anvisa dizia isso, o detergente comum é suficiente, ele vai matar o bicho. O que acontece é o seguinte, nós precisamos prover e prever as condições da gente manter esse ambiente numa condição estéril e numa condição limpa. Claro, nós não vamos conseguir manter numa condição de asepsia, mas é como sempre, 90% das higienizações com desinfecção eram feitas com hipoclorito ou com água sanitária, que também mata, só que ele se inativa com uma rapidez muito grande. E aí o que acabou acontecendo? A Anvisa, por uma medida de precaução, acabou padronizando alguns produtos, dentre os quais o quaternário de amônio e o peróxido de hidrogênio, mas não tirou o hipoclorito da sua gama de produtos. Claro que não. Primeiro, porque ele é um produto extremamente barato, e segundo, porque ele também mata. Vamos dizer, ele não mata igual? Não, ele mata igual. Ele não promove o sossego por mais algum tempo, mas ele mata. Talvez você tenha que ter uma frequência operacional cada vez maior. Então, aonde você vê a importância da gestão operacional, que algum deles aí me perguntou, em cima dos contratos, hoje, e em cima dos contratantes? É fundamental. Porque quem quer acompanhar o processo, tem que acompanhar o processo. Agora, nós temos que pensar em duas situações. Primeiro, se a gente padronizar um produto, se a gente padronizar um equipamento, nós temos que ter o conceito que o cliente precisa entender que nós não estamos fazendo caridade, nós vivemos disso. Eu vejo hoje, aliás, estou vendo isso faz 90 dias, muitas empresas se adequaram à condição de aprender a fazer desinfecção, investiram em equipamentos, investiram em aprendizado. Está aí a própria empresa do Ricardo, a gente promoveu um curso para eles, para criar essa mão de obra.
No Brasil inteiro estamos vendo isso, de pessoas que foram aprender a fazer desinfecção, e a gente vai vendo que, em cima disso, nos requisitos da alta performance, vai envolver isso. Por que a gente começa a falar essa situação? Olha só, tivemos uma notícia aí da Anvisa preocupante, que parece que deu recontaminação em algumas pessoas com relação à Covid. Em São Paulo apareceram alguns casos de crianças contaminadas com a Covid, que até então eram isentas desse risco, e isso vai pegar fogo. Se houver a segunda onda de recontaminação, o nosso trabalho vai ser extremamente solicitado, mas também vai ser extremamente prejudicado, porque nós não vamos conseguir mensurar aonde ele precisa de uma frequência maior e aonde pode haver risco de recontaminação. Isso tudo vai depender de alguns estudos. Mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, torcendo para o grande, o Pai Eterno, para que acabe essa pandemia. Tenham certeza de uma coisa. A dengue, chikungunya, hepatite, tuberculose, malária, que agora estão falando novamente, coqueluche, tudo isso vai ser passível da gente ter uma condição de higienização com muito mais plenitude do que tínhamos até hoje. Porque até hoje a gente fazia limpeza. Hoje nós fazemos higienização. Nada mais é do que a mesma coisa, mas é um conjunto de coisas. Limpeza, antigamente, era tirar a incrustação que você via. Desinfecção é você matar o que não vê. Hoje, o conceito é esse, higienização, que é a limpeza mais a desinfecção ou limpeza mais a descontaminação. O processo de desinfecção e descontaminação nunca acontece junto, sempre é separado. Ou você descontamina ou você desinfecta. Então, quando a gente começa a falar isso, eu acho que foi a Salete, não foi o Cláudio, que me perguntou a respeito do tempo de limpeza. Ora, o tempo de limpeza é uma das coisas fundamentais e onde as empresas pecam muito. Porque quando elas escrevem o seu cronograma operacional, quando elas escrevem o seu modus operandi naquele manual técnico, isso é uma parte tão importante, até vou sugerir isso para o Alencar, me desculpe falar Alencar, doutor, mas eu vou sugerir ele que um dos treinamentos a gente faça sobre essa gestão de alta performance para o pessoal de operação, realmente, para eles começarem a ter um entendimento muito mais amplo e pleno a respeito do que ele tem que olhar, mas o que ele tem que trazer de indicativo. Nós temos que sair um pouco daquele esquema de empresa preocupada e ver se o supervisor trouxe cartão de ponto, as que ainda tem, que não é mais isso, não é mais aquilo, se o supervisor ficou trazendo ficha de EPI, que também é importante, mas nós temos que estar muito mais focados é que o supervisor efetivamente vá olhar a limpeza, vá olhar a qualidade do que viu. Então, quando você fala em tempos de limpeza, é extremamente proibitivo que você não saiba calcular o que vai te exigir, o que vai dimensionar para você poder colocar aquilo na linha de ação. Quando você fala em tempo de limpeza, é o primeiro requisito que você tem de conhecimento da operação. Olha só, se você, só para a gente entender como é que são as coisas tão estranhas com quem não entende do métier da limpeza. Se você tiver um piso para limpar e depois para tratar, e você vai gastar 10 horas nesse piso, as pessoas não entendem o seguinte. Primeira coisa, é o grau de dificuldade. Se você tem 500 metros para fazer isso, e não tiver nada nesse ambiente, você vai fazer em um dia. Se você tiver, nesse ambiente de 500 metros, 50 mesas, 100 cadeiras, não sei quantos computadores, não sei quantas impressoras, não sei quantas mesas de secretária, meu Deus, você vai demorar miseravelmente 4 dias, que você vai ter que remover tudo isso, fazer e recolocar.
Então, veja bem, a estratégia nossa, o dimensionamento hoje, ele não é só da nossa tarefa. Por isso que muitas empresas, sabiamente, mas muito sabiamente, entraram na gestão de facilities. Quando a gente fala em tempo de limpeza, hoje você fala, você faz facilities? Faço. A gente tira o chapéu. Porque, primeiro, quando você tem gestão de facilities, você consegue diminuir o favor. O que é o favor? É o quebra-galho, que a limpeza faz tudo. Gente, aqui entre nós, eu duvido que alguém tenha uma caneta BIC escrito Papelaria Nossa Senhora da Aparecida. Ninguém ganha caneta de papelaria. Porque a papelaria vende caneta, ela não vai dar caneta para ninguém. Quem dá caneta e lápis é o hotel, que bota ali, é posto de gasolina. Você vai numa loja de produto de limpeza, ele não te dá a flanela de brinde, ele te dá chaveiro. Mas nós, dos serviços, nós somos vítimas. O cliente trabalha com a gente o ano inteiro. Um lucro enxutinho. Estamos ali com lucro na beirada. No fim do ano, ele fala, vai ter uma festa aqui de final de ano, nós vamos fazer um churrasco aqui, um baile de 3 dias, manda para mim 5 auxiliares de limpeza e 2 vigilantes para colaborar comigo. Colaborar com o quê? Eu vivo disso, eu vendo isso. E eu acho que é o único segmento que dá de brinde o que é fruto de renda. É a limpeza. Porque o pessoal pede e a gente obedece. Quando a gente cria facilities, a gente tem uma desculpa na ponta da língua, fala, não posso, agora eu tenho uma empresa fazendo isso dentro da minha. É outro diretor, é outro gestor, ou qualquer coisa no gênero. Então, o tempo de limpeza, você vai ter condição de ver as características do ambiente, você vai ter que entender das características do ambiente e você vai ter facilidade de recalcular os seus acidentes de percurso. Mas não adianta você entender do tempo de limpeza se você não cair numa coisa que eu vou dizer mais uma vez aqui, já é a segunda vez que eu vou repetir, se a sua empresa não tem manual de processos. Gente, quando você contrata um vigilante, aí muitos de vocês têm as 2 opções nas empresas, vigilância e limpeza. Quando você contrata um vigilante, você não vai ensiná-lo a ser vigilante. A carteira de vigilante já traz essa pessoa com conhecimentos de como ser vigilante. Com você, ele vai aprender o POP do posto. É postura onde ele vai ficar, o que ele vai fazer, a função dele. Agora, a limpeza, não. A limpeza, a gente pega pessoas que mal sabem torcer um pano. E a gente aí acaba entrando naquele erro, porque nós vivemos no afogadilho. Aí você pega uma pessoa na rua que fala, eu preciso trabalhar. Você fala para ela, que número você calça? Tal, põe a bota, vai para o posto. Chega lá, a pessoa não sabe torcer um pano. E esse tipo de fornecedor de mão de obra vai competir com o mesmo fornecedor que tem um plano de treinamento, que tem um centro de treinamento, que faz suas palestras, que tenta fazer uma reciclagem, mas vai ficar aquela história e depois vem aquela coisa assim, não, olha essa funcionária aqui, mas essa funcionária manchou os vidros, manchou os pisos, mas essa funcionária tem 10 anos que ela trabalha como diarista. Meu Deus do céu! Eu não estou desmerecendo o diarista, mas a empresa limpadora que contrata uma diarista, dizendo que ela tem qualificações, a empresa tem menos que ela. Como que uma diarista pode ter qualificação de limpeza se ela trabalha miseravelmente para 15 casas diferentes por mês? Ela aprendeu o quê? Ela aprendeu a obedecer, gente. Ela aprendeu a obedecer. Muitas vezes vem fazendo a limpeza, olhando o filho e de outros e levando o cachorro para passear. Então, o que nós temos que ver nisso aí? Tempo de limpeza é fundamental. Quem sabe calcular? Pouquíssimos. Pouquíssimos sabem calcular isso. Frequência da limpeza, aí sim, agora começou a pegar. Se você tem uma empresa, se você tem qualificações, hoje, claro, muitos contratantes decaíram na qualidade porque só pensam em preço. Só pensam em preço. Tive uma época aí na Petrobras, no Rio de Janeiro, meu Deus do céu. Pedindo desculpa antecipadamente, estive lá com o Ricardo, que a gente foi fazer um plano lá para a empresa dele, e a exigência deles era fantástica. De uma hora para outra,
eles começaram a contratar a preço. Então, eu digo uma coisa a vocês, eu sempre falo isso. A empresa que contrata só por preço, cuidado com ela, não por ser seu contratante, porque o que ela vende também é só por preço. E aí ela também não está preocupada com qualidade. Nós temos a oportunidade de prestar serviço para 2 empresas automobilísticas, eu me surpreendi. Uma delas japonesa, inclusive, que eu digo para todo mundo, é um absurdo eu receber consultoria deles. Eu tenho que pagar, porque eu aprendo lá muito mais do que eu ensino. Olha só, uma empresa automobilística que contrata uma limpadora com 400 serventes e contrata uma consultoria para medir resultados. E com a seguinte obrigação, olha, vocês não estão aqui para puni-los, vocês estão aqui para orientá-los. Meu Deus do céu, por que ele já não faz a gestão direto? Não, porque ele fala, não é meu foco é fazer carro. Eu quero que a limpeza seja bem feita. Então, a gente vai vendo coisas na frequência da limpeza. Se você tinha um banheiro, eu entrei nesse assunto porque eu lembrei da Petrobras. A Petrobras antigamente exigia que o banheiro fosse limpo miseravelmente 5 vezes ao dia. Limpo, não era passar pano. E hoje, com a pandemia, isso não virou mais foco de querer fazer, virou necessidade em cima disso. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque como você vai contratar o serviço com qualidade, então? Então, primeira coisa, o contratante ele tem que definir o que quer. Ele tem que pesquisar a reputação do fornecedor. Ele tem que pesquisar, ele tem que perguntar. Gente, hoje a gente sabe da vida de todo mundo. Tem RH, que contrata baseado no que ele descobre da vida de colaborador, para saber se não tem nenhum envolvimento com nada que não preste. Como é que nós vamos contratar alguém e o fornecedor e o contratante hoje, a maioria quer contratar preço. Então, pesquise. O contratante tem que trocar informações. O contratante tem que ter um gestor que entenda o que contratou. Isso é fundamental, ele tem que acompanhar aquilo. E ele tem que começar a exigir entrega de serviço. Olha, você tem que tratar piso em tal andar. Quando tratou o piso, chama o contratante. Olha, tratei, está pronto aqui. Gostou? Gostei. É isso aí que eu queria. Tal. Mas a gente não está vendo nada disso. Então, a pior coisa que tem é quando a gente vai falar para as pessoas que a gente tem tudo isso na nossa empresa e ele olha para você e diz, mas fulano é mais barato. Ora, fulano é mais barato porque fulano não tem essa preocupação. Fulano sai com uma prancheta embaixo do braço marcando tudo e eu tenho um aplicativo. Fulano sai daqui com aquele monte de coisas escritas dentro de um caderno e eu recebo isso no WhatsApp automatizado da empresa. Então, quando você entra no parque tecnológico, foi uma das premissas que o Cláudio botou por último aí, claro que isso é importante. Nós fizemos um software para a Consulip, que é cedido somente para os nossos clientes, um software de controle de qualidade, onde ele não é chavão, você consegue colocar nele tudo que você quer avaliar e todo mês ele te puxa uma nota. Agora, quer ver uma coisa interessante? E aí vai voltar. Eu estou misturando aqui, não sei se eu estou me fazendo entender, estou misturando pergunta de um com de outro, mas eu achei que fosse mais prático, porque viraria um bate-papo. Quando você fala para as pessoas para fazerem o dimensionamento da mão de obra, que foi aquela pergunta que a Salete fez lá no começo, que aquilo eu até marquei aqui, do tempo de limpeza e tudo mais, hoje eu pergunto a vocês, quando vão fazer um levantamento num cliente, o comercial vai vender isso, o operacional anda junto? Tem que andar. Se a operação não andar com o comercial, vai ser aquele salame de gato. Claro. O comercial vai vender como quer, porque quer tirar o pedido, e vai colocar o problema no colo do operacional. E aí vem uma coisa fantástica. Aí tem muitos gestores de empresas sentados que talvez nem imaginem o que eu vou contar a vocês. Você precisava de 20 pessoas. Aí o comercial vai lá, se ele vender 20 pessoas, ele vai perder no preço e ele acha que então é melhor ele fazer com 18. Mas ele viu o concorrente que sempre joga muito baixo, então ele faz com 15. Dá a proposta, ganha o serviço e põe no colo do operacional. O operacional não grita.
Porque quem é operacional é sangue no olho. Operacional resolve. E aí você cria um vício. Porque na próxima vez o comercial fala o seguinte: ela era 20, eu pus 15 e eles fazem. Agora é 15, põe 10, eles se matam, mas fazem. E fazem mesmo, porque o operacional resolve. Agora, quantas empresas têm mania de fazer aquele mutirão de limpeza? Eu fico doente quando eu vejo isso nas consultorias. Ora, se você está fazendo um mutirão, é porque seu serviço está atrasado. É porque você já vendeu a menos para compensar isso depois. Será que as empresas estão computando isso efetivamente no seu custo? Será que essa qualidade relacionada à gestão ela está sendo muito absurda? Não, a qualidade ela é importante de notar. Agora, quando ela está diretamente ligada à gestão, eu sempre digo, um negócio bem gerenciado, com processos definidos e uma boa gestão de pessoas bem estruturado, você alcança uma qualidade acima. Nem que for para você saber que não dá para pegar tal serviço. Eu vi um negócio do Rio de Janeiro faz uns 10 dias, em Volta Redonda. Uma empresa foi oferecer um serviço de dedetização, uma grande indústria de Volta Redonda, cobrando R$150 a hora de desinfecção. Gente, ele vai trabalhar lá um dia inteiro, vai fazer uma baita de uma empresa, vai ganhar R$1.000, um serviço que ele poderia ganhar 10 mil. Mas eu não estou dizendo que ele deveria ser espertalhão ou qualquer coisa do gênero. Eu tenho certeza que uma pessoa que faz desinfecção por R$150 a hora está pulverizando água. Tenho certeza disso, sem nenhum conhecimento técnico. Então, quando as pessoas me perguntam assim, o cliente busca preço ou qualidade? Eu tenho um receio, mas hoje, em época de pandemia, pelo menos São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e alguns estados do Nordeste, eu tenho visto hoje que, em vez de se preocupar com preço ou qualidade, o cliente hoje está preocupado, quando se fala em pandemia, com valor. Quanto vale o serviço. Agora, o que está prejudicando muito, o Alencar, quando bateu um papo comigo para eu vir para fazer esse trabalho, ele falou: Osmar, fala tudo o que você quiser. Então, inclusive, eu ia até fazer uma inserção dentro da pergunta da Salete, até para tornar mais dinâmico, né, para o pessoal poder... Fique à vontade. E você citou meu nome, senão eu ia ficar quietinho. Mas o que acontece? Aqui no Rio, e o Ricardo sempre fala aí, quando nós temos palestrantes, o Rio tem um histórico da área da administração pública. Contratantes públicos. Há uma grande área de contratação privada, shoppings, universidades, condomínios, mas há também uma grande concentração de contratantes públicos. Estes contratantes públicos, especificamente, eles são regulados por uma legislação. Essa legislação, ela define como contratação, o tipo dela é o menor preço. Ela também fala de qualidade e tudo, mas no caso de asseio, conservação, serviços continuados, é menor preço. Mas quando eu conversei com você, eu não sei se era isso que você ia falar, eu acho que também um dos da administração pública e está lá no princípio, na regra geral da Lei 866, que é contratar a proposta mais vantajosa para a administração pública. Ora, mais vantajosa, no meu entender, não é apenas a mais barata, porque se eu contratar uma limpeza ineficiente, eu posso estar causando numa universidade, num campus, por exemplo, uma grave crise de transmissão do coronavírus por conta de uma limpeza ineficiente.
Então, aquele barato vai acabar sendo caro para mim. Eu posso fechar minha universidade. Mas no público, eu acho que a saída, talvez, Osmar, seria nisso. Um dos princípios que estão acima do menor preço é o princípio da contratação mais vantajosa para a administração. E o que é a contratação mais vantajosa? Olha, primeiro é o menor preço, mas espera aí, nós estamos numa pandemia. Então, vamos pegar dessas 10 empresas. Como é que aí, Osmar, é aí que eu te perguntaria, como é que eu administrador público, eu conseguiria, bom, eu tenho aqui 10 empresas, eu tenho os menores preços. Para quem que eu posso ter a melhor qualidade aqui para efetivamente eu ter a melhor limpeza com o menor preço? Aí eu acho que a gente chegaria a um denominador. Eu concordo com você 100%. O que falta nesse momento é que as pessoas encabecem esse movimento para falar com o gestor público. Porque você tem duas situações na gestão de compras, Alencar. Você tem quem fecha os pedidos, que é o chefão público, e você tem quem faz a conferência daquilo, que é o chamado fiscal de contrato. Quando eles contratam isso, a vantagem para eles só existe a palavra preço. Porque todo mundo tem medo da responsabilidade fiscal. E por que não se encabeça isso? Eu vou contar isso para vocês. Quando eu estive com o ministro lá em Brasília, o Ricardo conhece bem o Alencar. O Ricardo Garcia conhece bem o Lombardi, que é o presidente do SEAC Santa Catarina. O Lombardi me levou lá, porque o presidente da FEBRAC, na época, tinha pedido para a gente falar com o ministro, e eu cheguei lá na reunião, Osmar, não sou de nenhuma associação, então eu não tenho que ficar com melindres. Eu perguntei, como é que vocês chegaram na condição de 600 metros, acabar pulando para 800 e depois para 1.200 metros que uma pessoa faz? Aí falaram assim, foi a dona Clotilde. Porra, Alencar, chamaram a dona Clotilde. A dona Clotilde entrou na sala com uma agulha de tricô na mão e uma linha de tricô nas costas, na frente de um ministro. E aí o representante lá falou assim, eles querem saber. Ela falou, quem quer saber? Eu falei, sou eu. Como é que a senhora chegou nessa conta de 1.200 metros quadrados? Ela falou, porque eu fui perguntar num shopping. Eu sempre sento ali no shopping para tomar um cafezinho. Eu perguntei para uma moça que limpa, quantos metros limpa por dia? Ela me mostrou uma máquina que parece um jet ski, que ela falou que limpa 1.200 metros de shopping com aquilo lá, em meio-dia. Falei, isso aí virou uma lei, ministro? Isso virou uma normativa? E vocês me trouxeram de Santa Catarina aqui para fazer isso, pagando minha passagem no hotel? Vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Aí a mulher falou, na frente do ministro, isso que eu não me conformei. Como é que a senhora... Não, ela falou que limpa 1.200. Eu falei, quantos metros mora? A senhora mora num apartamento de quantos metros? O Lombardi deixou minha perna toda roxa aqui, que ele me beliscava para eu ficar quieto. Eu falei, ela falou, meu apartamento tem 100 metros. Eu falei, pois é, uma pessoa limpa 12 apartamentos seu por dia? Com aquela máquina, eu falei, então, e com aquela máquina a senhora tem que sair a senhora, o cachorro, o sofá e a televisão, põe tudo no corredor para poder entrar uma máquina. Vocês não conversaram com ninguém? Então, Alencar, isso se transfere muito do público para muitos privados. Mas no público, a bestialidade e a cretinice imperam. Quando você mostra uma qualidade, e eu não estou falando isso aqui no sentido de ofender esse ou ofender aquele, mas capacidade tem empresário, que tem uma puta responsabilidade no final da história. Responsabilidade tem empresário que, com essa pandemia, está aí há 120 dias tentando segurar a gente e não está conseguindo. E a gente fica ouvindo falar em professor querendo fazer greve, tendo seu salário pago todo mês, e mãe aí querendo trabalhar e não tendo com quem deixar filho. Se a gente entrar nesse lado social, são essas pessoas que nós vamos encontrar numa cotação. Quando você me pergunta, o cliente faz busca hoje de preço ou qualidade, eu acho que hoje, de medo da pandemia, ele vai começar a procurar valor. E nós, empresários, vocês, principalmente do segmento, tem que começar a fazer gestões junto a esse pessoal para eles entenderem que a palavra vantagem não é da lei de Gerson. É a vantagem deles fazerem implicitamente o custo-benefício das coisas.
Ora, como é que pode você competir hoje em desinfecções? Eu vi agora uma cotação que foi feita em Cuiabá, desinfecção de próprios públicos de escolas, gente ganhando cotação de desinfecção de escola com bombinha de molhar planta, Alencar. Com pulverizador borrifador que custa R$4 no supermercado. E outras pessoas que investiram em máquinas, equipamentos, termonebulizador, nebulizador, ficaram todos por último na cotação, e quem ganha é aqueles que fazem com. Não, Alencar, está de brincadeira isso. Mas acontece. Então, se o empresário não se unir numa força-tarefa de levantar a bandeira, eu acho que a gente vai perder muito espaço. Temos que fazer isso. Eu até me proponho, se precisar de mim, eu posso ajudar no que for possível, até tecnicamente, para explicar algumas coisas a eles. Então, por exemplo, eu marquei aqui. Oi, desculpa, pode falar. Isabelle, tem um microfone aberto aí, Isabelle. Devem ter entrado aí na live. Tá, posso continuar aqui? Pode. Então, por exemplo, é legal essa interação, tá vendo como dá um bate-papo gostoso? E eu já não estava respondendo as perguntas na ordem. Mas o Cláudio e a Salete vão perceber que a gente abordou todos aqueles assuntos numa coisa mais dinâmica. Então, por exemplo, eu sempre digo, o cliente que contrata somente por preço, vou repetir, ele também deve ser aquele empresário que vende com as mesmas caracterizações. E na contratação, o que o nosso contratante tem que priorizar? Ele tem que priorizar uma situação assim, o teu preço tem que ser o melhor. Mas por que o teu preço tem que ser o melhor? O valor, o quanto você vai pagar por mês? Não. Tem que ser o melhor assim. Um vende por 10, se eu vendo por 11, mas eu estou te dando coisas a mais. Eu estou te dando um plus, eu estou te dando uma qualificação. Eu estou te dando gente que talvez não vá faltar tanto. Eu estou te dando uma formação técnica, eu estou te dando a garantia de um serviço bem feito. Vocês que são da área, se não estão envolvidos com a operação, se envolvam um pouco e vão ver todo dia como vem pergunta de Covid dos clientes. E muitos supervisores nossos estão respondendo baseados no que escutam no Jornal Nacional. Não estão baseados em instruções que estão recebendo. Tenho percebido isso com uma formatação incrível. Ontem fizemos uma live no SEAC Santa Catarina para escolas. Gente, foi assustador. 100 pessoas na live, 100, e 400 assistindo, porque tinha mais de 20 escolas que colocaram 40, 50, 30 nos auditórios e ligaram um link só ali. Então, eu pedi, o SEAC lá fornece um certificado para quem vem, acabou vindo o número de 370 solicitações de certificado de presença. Então, a gente vê que essa experiência de consumo do nosso cliente, ela tem que ser reforçada e nós temos que aproveitar a pandemia. Porque não é a gente fazer guerra nem com ninguém, não é fazer terror, não é fazer nada disso. Mas é a única época que nós temos oportunidade de sermos ouvidos. Aproveitar caos só não dá certo com segurança pública. Mas a doença também é segurança. Só que todo mundo enxerga o médico meio que como um ser superior. E nós temos que agradecer ao pessoal de branco aí, que o que está fazendo nos hospitais são verdadeiros milagres. Sem esquecer que eles só são fortalecidos no seu trabalho porque nós estamos com a limpeza por trás deles. A higienização, o médico cuida da doença, o enfermeiro cuida do paciente e nós cuidamos do bem-estar de todos. Quando a gente vê nos restaurantes as campanhas visitem nossa cozinha, eu digo nos hospitais, visitem nossa limpeza. Porque eu sei o que aquela moçada aprende. E eu sei o que eles têm que fazer. E eles aprendem mais de medo pela sua ignorância e pela sua incultura. Eles aprendem porque sabem que se não aprender, o bicho vai pegá-los. O bicho, literalmente. Só um adendo. Foi o livro que eu mais vendi de todos que escrevi. Foi o de limpeza hospitalar.
Foi impressionante. Mas, ao mesmo tempo, a gente não vê no Brasil essa caracterização da necessidade. Vocês podem se surpreender com o número que eu vou dar a vocês. A gente usa os livros para uma coisa social. A gente nunca, esse dinheiro não fica para a gente. Quando a gente fez o primeiro livro, na época o Brasil tinha 12 mil limpadoras, há 20 e poucos anos atrás. Falei, vamos fazer 10 mil livros e a gente vai gastar tudo isso numa coisa social. E fizemos, na época era mala direta, cara, mandavam pelo correio. E depois de 4 meses foi um sucesso. Nós vendemos 150 livros. Não vendia, ninguém comprava livro. Aí nós começamos a anunciar os livros para supervisor de limpeza e para auxiliar de limpeza. Está na 5ª edição. Entendeu? Porque eles compram, o empresário não compra livro. Nem para comprar, para dar para alguém ler. Falar, lê isso aí que você é supervisor, que você é coordenador. Então, a gente vai percebendo que nas contratações, o que tem que se priorizar? Essa estratégia de imersão, gente, em qualquer conhecimento técnico. Será que nós estamos adequadamente preparados para isso? As contratações têm que acontecer. Vamos mostrar para o cliente que ele vai nos contratar, não é para a gente limpar. É para a gente ser parceiro dele. No hospital a gente é parceiro. Na empresa a gente é parceiro. Nós temos que deixar a empresa da pessoa adequada para quem vier visitá-lo, ele saber que aquilo está em condições totalmente de higienização plena. Quando a gente fala como é que eu vou avaliar a eficiência operacional de uma empresa, o contratante tem que ver isso, pelo nível de especialização da atividade, como é que vai ter maior eficiência operacional, quais são os métodos e processos, qual é a gestão que vai ser focada nos resultados, como é que você vai fazer essa cobrança? Isso vai ser como? Vai ser planilhado manualmente? Vai ser com uma teoria, uma relatividade de sucesso? Gente, a limpeza deixou de ser só lavar banheiro. A gente vai começando a ver coisas. Empresário, eu vou contar um caso a vocês, é rapidinho, juro que eu não vou atrapalhar muito tempo, mas é saudável. A gente foi contratado há 5 anos atrás, para começarmos a acompanhar a limpeza da Oktoberfest, em Blumenau. É uma festa de cerveja, todo mundo conhece, e eles contratavam 500 pessoas para fazer a limpeza e 1.000 pessoas para fazer a vigilância, porque dá muita briga, muita bebida. E nós chegamos lá, querem contratar, queremos contratar, queremos contratar. E como é que a gente vai fazer um teste se a feira vai ter que ser quando começar? 500 pessoas, 500 pessoas. Tem vídeo? Tem. Começamos a assistir os vídeos. E eu fiquei feito um doente. Fiquei 10 dias assistindo o vídeo. Depois de 10 dias, demos o orçamento do nosso trabalho. E aí o empresário falou, olha, eu não vou pagar isso. Tá bom, eu perdi meu tempo, mas tudo bem. Ele falou, a não ser que você faça um contrato de risco comigo. Se der certo, eu te pago. Eu falei, não, então nós vamos fazer diferente. Se der certo, você me dá a economia. Como assim? Eu falei, o que você economizar, você vai me dar. Eu tenho teus números. Eu falei, mas aí eu não ganho nada. Eu falei, não, você ganha daqui para frente. Os outros anos. Ele não quis. E a gente sempre acha que filho não sabe nada, né? A gente sempre acha. O filho tem 300 anos de idade, o filho da gente, a gente sempre fala, não, você não sabe. E aí, passados 10 dias, meu filho ligou, falou, pai, ligou aqui, eu atendi. Eu falei, eu que resolvo isso. Não, eu já resolvi, pai. Eu falei para ele que tudo bem, a gente racha o lucro, metade nosso, metade dele. Nós não vamos nem pela despesa, a gente paga tudo. Metade do lucro é meu, metade dele. Mas eu quis um contrato de 10 anos. Em todas as Oktober que eles tiverem. E ele entrou, Guilherme? Entrou, pai. Tá bom. Então, nós vamos fazer ele ganhar bastante dinheiro e nós também vamos ganhar. E nós fomos lá. Chegamos lá, gente. O maior problema que tinha eram 2. Das 500 pessoas que trabalham, porque entravam às 6 da tarde e saíam, porque a Oktober acaba às 2 da manhã. Mas aí as pessoas saem às 6 da manhã, porque tem muito. O maior problema da Oktober é o vômito.
A quantidade de vômito é assustadora. Ele falou, olha, todo mundo fica aqui porque tem que puxar o vômito para o rodo e tal. Eu falei, mas aqui puxa vômito para o rodo? É, o rodo. Cada um trabalha com 4 rodos, a gente compra de ferro, que é bem forte. Eu falei, não, cara, para com isso aí. Vamos alugar 50 aspirador, água. Aspirador líquido, vamos aspirar o vômito. Ah, mas não fica bom porque a Salete está ruim. Aí, Salete, o assunto, presta atenção, Salete. Respira pela boca, Salete, respira pela boca. Respira pela boca que passa vontade de vomitar. Então, olha só. Aí, e eles falavam assim, mas o vômito vai ficar tudo grudado no aspirador. Não vai. Nós vamos passar por dentro do aspirador uma camada de detergente e os aspiradores vão trabalhar com um dedo de hipoclorito embaixo. Meu Deus. E quantas pessoas eu vou pôr na limpeza? Você vai pôr 200. Não vai dar certo. Pode pôr. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr 500 na primeira noite por meu risco, só porque eu estou com medo. Tá? Falei, o segundo problema que eles tinham, gente do céu, vocês não vão acreditar, eles tinham 100 pessoas só catando copo no chão. Os copos que servem chopp, as pessoas bebiam chopp e jogavam no chão. Era um copo plástico de meio litro. Jogavam no chão. E ele tinha 100 pessoas tirando o copo do chão. E eu tinha visto no filme isso, mas eu já tinha visto isso também fora do Brasil. E cheguei lá, pegamos um stand, que ele tinha direito a ter um stand, pusemos um stand, e eu falei para ele, compra aí para mim um monte daquelas fitinhas que prende a caneca no pescoço, aquelas escrito Oktoberfest e tal. E compra caneca, ele comprou, pois não, eu falei assim, olha, quem trouxer 15 copinhos vazios de lixo, ganha uma fita dessa. E quem trouxer 30, ganha uma caneca. E tinha para vender também, mas quem trouxer é de graça. Gente do céu, nós pusemos 5 pessoas na Oktoberfest para catar copo, porque o povo ficava feito desesperado lá dentro, catando copo para ganhar uma fita. Um negócio que, se fosse comprar ali fora no camelô, não lá dentro, custava R$1. Mas foi um sucesso aqui. E até hoje é assim. Pena que esse ano cancelaram a Oktober, que seria agora em outubro, não vai ter esse ano. Mas, então, a gente vai vendo que a operação só consegue entender de operação quem vai na operação. E por que eu digo isso? Porque, muitas vezes, nós temos gente lá na frente que não entende o que a gente quer falar. Nós pegamos uma vez a Itapemirim, interessantíssimo aquilo. Eles lavavam o ônibus toda a vinda de viagem e o assoalho do ônibus tem aquele pé de galinha, que é aquele metal torto dentro. Já viram? É um por um sentido, então não dá para você passar o rodo. E eles ficavam lá 3 puxando água de dentro de um ônibus. O negócio tão besta que nós falamos, gente, é só subir o ônibus aqui em 2 tijolos que a água sai sozinha. Eles ficaram me olhando e falaram assim, você está de sacanagem que nós te pagamos essa puta grana e você deu essa ideia. Falei, quantas pessoas você tem puxando água? Ah, tinha 30. E agora? Agora é só o motorista. Ele vai pondo para cima e tira. Então, são bobagens. Alencar, vamos pensar nesses treinamentos voltados para essa coisa. Então, se vocês quiserem, claro. Oi. Olha aqui que bacana. Vamos interagir de novo. Já temos 1 hora aqui de palestra. Ah, desculpa, eu não quero atrasar vocês. E nós já temos perguntas. Então, vamos lá, pode fazer. E aí, antes de perguntar se a Salete e o Claudinho estão satisfeitos com as respostas, ou têm alguns comentários, eu vou passar para as perguntas que estão por escrito. A Isabelle vai ler as perguntas, mas quero já agradecer o seu oferecimento. O advogado não presta, né? Ele ouve e guarda, né? O seu oferecimento da gente fazer uma cartilha de orientação ao tomador de serviço. Nós temos aqui, que eu estou vendo a participação do Edson San Román, ele é lá do Facilities Café e ele lida com vários tomadores de serviço. E ele estava ansioso para assistir essa palestra e ele deve estar gostando muito, porque tem vários recados aqui para os contratantes de serviço. Tinha que mandar isso gravado para todos os tomadores, né? Mas eu vou aceitar a sua oferta. E mandar eu mando. Ó, viu? Mas eu vou aceitar a sua oferta da gente fazer uma cartilha de orientador tomador de serviço.
E nessa escala que você falou de qualidade, de observar essas várias coisas. Mas deixa eu ver. Salete, você está satisfeita? Quer fazer algum comentário? Você que fez suas perguntas. E Claudinha também. Eu estou satisfeita, sim, né? Cláudio. Bom, Osmar, eu vou continuar te provocando na questão do item primordial, né? Assim, você falou muito bem sobre a diferença do tipo do cliente que contrata por preço e por qualidade. A gente tem uma busca, eu particularmente, eu tento buscar o cliente ideal, aquele que realmente valoriza o serviço da minha empresa. E não é fácil. A gente tenta achar ele. E realmente hoje o serviço ele não é mais aquele homem-hora, né? É um serviço que engloba diversas atividades, diversos outros serviços pontuais dentro do contrato. Como você falou, a gestão de facility. O Alencar já até informou a presença do San Román aí, da área de facility. Então, hoje a gente tem essa busca. Então, para reverter essa situação, né, eu entendi, não sei se você pode confirmar isso, que a gente tem que treinar, treinar e treinar. O treinamento técnico é fundamental para aquele cliente que valoriza a qualidade. Sem ele, eu acho que as empresas estão fadadas realmente a ficarem de fora. Está certa essa posição, João? Olha, Cláudio, eu vou usar um termo aqui que é pejorativo, mas é para facilitar o entendimento no nível que você colocou. Nós não temos que treinar, nós temos que adestrar. É adestrar. Finge de morto, deita, vira para lá, vira para cá, dá a patinha. Porque se a gente não... Olha, você ensina um operador de ponta 20 vezes. Você virou as costas, ele faz errado. Então, o que eu quero dizer? Se você tiver o conceito da supervisão efetiva, eu não estou aqui falando que essa tem, aquela não tem, não vem ao caso isso. Mas todo mundo que é pleno e é perfeito, quando a gente vai fazer as consultorias, a gente fica abismado de ver como existem falhas na rua. Quando a gente vai fazer as auditorias da consultoria para dar o plano para as pessoas, a gente fica abismado de ver o quanto não fazem. Por exemplo, a maioria das empresas não tem um checklist, cara, para fazer levantamento de área. Nós temos um checklist padrão, por exemplo, que a gente fornece para os nossos clientes da consultoria. O nosso checklist tem 700 itens, Cláudio, que a gente senta com o cliente e fala, olha, agora eu tenho 700 itens, vai olhando na tela. Isso te serve? Não, tira. Quando se acaba, tem 90 itens, agora bota no sistema, para você começar a fazer um levantamento padronizado. Como é que pode você fazer um levantamento e as empresas de asseio e conservação, quando vão fazer um levantamento técnico, não perguntar o tipo de água do cliente, caramba? Você vai dizer, mas isso influi? Claro! Se a água é de poço, tem excesso de cálcio na água, ela é excelente para o cara beber. Mas o teu detergente não vai ter o poder do ácido sulfônico como ele teria se a água fosse tratada pelo sistema público. Então, são detalhes tão bobos que podem não representar nada, mas o próprio cliente, quando você pergunta isso a ele, ele vai dizer, pô, nunca imaginei isso. E ele vai começar a ver que os outros que não perguntam, ele já tira do esquema. Fala, pô, esses caras nem perguntaram isso. Agora, eu estou cansado de ver você nessa falta de treinamento, por isso que eu endosso 100% do que você falou. Desculpa aí, Alencar, 2 minutos, eu não vou atrapalhar vocês no tempo. Então, olha só. A pessoa vai fazer um levantamento, então volta lá, eu tenho 1000 metros de área só para lavar. Pô, só para lavar é tranquilo, levo 4 pessoas, 2 enceradeiras, lavo tudo isso aqui e tal. Quando ele vem fazer a operação, ele fala assim, não vai dar. Por quê? Porque não tem ralo. Mas quem que fez o levantamento? Então, no checklist tem que ter lá, tem ralo, tem energia elétrica, tem força trifásica, tem o quarto fio. Você vai dizer, mas pô, o que eu tenho com isso? Você tem com isso, sim, senhor, porque isso envolve preço, Cláudio. Senão fica aquela história, bom, meu lucro vai sendo achatado, essa palavra não pode existir.
Lucro não se achata a cabeça do incompetente que foi fazer o levantamento. Aliás, a gente é assim, desculpa, cara, eu fico tão nervoso que parece que a empresa é minha, mas a gente tem que entender que aprender com dinheiro de patrão é fácil, cara. Quanto custa um erro desse? Quanto custa uma incompreensão dessa das pessoas que não são adestradas para fazerem essa busca? A gestão de facilities hoje, ela está extremamente coerente com o que precisa ser feito, mas eu tenho uma preocupação muito grande, porque a facility se preocupa com o marceneiro, com o encanador, com não sei o quê, com não sei o quê. Quando você fala para essa higienização, eles falam, não, isso aí é tranquilo, é passar pano. Que passa pano, cara? Que passa pano, Cláudio? Parabéns pela sua colocação. É treinar exaustivamente. Nós conseguimos alcançar um índice hoje, e não é por mim. Nós estamos fazendo um instituto em Santa Catarina. O Ricardo até esteve presente em alguns eventos online da gente. Vamos fazer um laboratório agora, já arrumamos a área, graças a Deus, em março está tudo pronto. Eu quero fazer até uma UTI, para o pessoal aprender. Vou fazer os quartos, fazer 20 tipos de piso. Quero fazer um laboratório fantástico em cima disso para a gente poder fazer. E vamos fazer isso, Cláudio, custo zero. O fornecedor tem que pagar isso. Parabéns, Osmar. Eu penso da mesma forma. E já o Edson Schuller está aí. Edson, tudo bem? Tem mais perguntas, né, Alencar? Tem. Eu vou ter uma pergunta aqui. Isso. Não sei se o Ricardo quer fazer alguma agora, mas tem uma pergunta grande aqui. E eu vou pedir a Isabelle para ler essa pergunta. É uma pergunta grande, né? Eu acho que é uma reflexão que ele faz, né? Mas vai lá. Pode ler para mim? Pode ler? Pode. É da Naim. No caso de uma desinfecção de um ambiente após ser entregue ao cliente, um ambiente limpo, e habitar este ambiente um usuário assintomático ou que tenha o vírus e ainda não apresentou sintomas e contaminou todo o ambiente sem que a empresa tivesse essa informação, o cliente não pode dizer que a empresa é responsável e alegar que a desinfecção do ambiente não foi feita corretamente e macular a imagem da empresa? O cliente pode alegar isso, mas nós temos que entender duas situações. Você faz a desinfecção de um ambiente, esqueça o problema, o nome da pessoa, como é, Naim, né, que você falou? Isso. Você vai tirar da pessoa, da empresa que prestou os serviços, essa responsabilidade técnica do quê? Ela fez, após ela fazer, veio alguém com a pretensa Covid e infectou o ambiente. Se ela falar que não foi bem feito, ela está pecando. Por isso que nós estamos recomendando que as empresas que fazem esse trabalho entreguem um certificado, como aqueles que as pessoas fazem quando limpam caixa d'água, aquele que gruda atrás de porta, assinado normalmente por alguém do SESMIT ou por um técnico químico, para comprovar a eficácia do produto utilizado. Mágica a gente não faz. Você desinfetou. Se vier alguém contaminado, vai contaminar. Tem que refazer? Tem. Por isso que nos protocolos das escolas, eu não sei se alguém baixou o protocolo que nós escrevemos para o SEAC Santa Catarina, nós escrevemos um protocolo para eles de 143 páginas, contemplando 20 segmentos. 20. Acho que foi nesse que o Ricardo foi no lançamento. Que está à disposição de vocês para baixar. Basta colocar só o e-mail e o nome. Por que a gente diz para baixar direto lá? Porque toda atualização que sair, vocês vão receber por e-mail. Depois eu vou disponibilizar para a Deli o link disso, para o pessoal só colocar o e-mail e já recebe os protocolos. Voltando ao assunto, olha só, me perdi aqui, desculpa. Da desinfecção e da questão do assintomático. Sim, então veja bem, você faz a desinfecção, matou o bicho. Se depois entrar alguém, vai contaminar. As escolas, por exemplo, a normativa que a Anvisa vai soltar, e nós até nos surpreendemos com isso, que fomos consultados desse procedimento. As escolas vão ter que fazer os processos de desinfecção após cada turno de aula. E fomos consultados desse procedimento.
As escolas vão ter que fazer os processos de desinfecção após cada turno de aula. Se tiver aula de manhã, de tarde, de noite, vai ter que fazer 3 processos de desinfecção, justamente para evitar esse risco. Aqui a pergunta mais preocupante da Naim é sobre o comprometimento da qualidade da empresa que realmente fez esse serviço. Se ela fez, ela não tem que se preocupar. E eu acho que você deu uma dica boa. Essa questão do químico, esse negócio do certificado atrás, mostra que a empresa entregou um produto bom, mas Sim. Aquilo ali não há cura, desse mal não há cura ainda, e entrou alguém lá e contaminou de novo. Mas o Sim. processo anterior foi entregue com excelência. Uma boa dica essa. A gente fez essa ideia em Santa Catarina, padronizamos em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Fortaleza, onde a gente tem mais clientes atuantes aí de consultoria, não clientes de treinamento, porque a gente achou o seguinte, é legal você ter aquilo que porque não tem normativa da Anvisa com relação à vistoria de serviços realizados. Isso vai muito de encontro à responsabilidade de cada empresário. Eu tomei a liberdade no começo de mencionar o nome da Luso, que fez questão que o pessoal fizesse um treinamento e se adequasse à condição técnica, para a gente poder, primeiro, tirar da frente o tipo de concorrência predatória. Eu sempre digo, concorrência predatória nós temos que tratar igual cobra. É matar e pisar no pescoço, cara, porque senão nasce filho. Então não pode nascer. Predatório, uma vez, ele vai ser predatório sempre. Empresário sério sabe quanto custa segurar uma empresa no ar. E empresário de outros, não. Empresário de outros é catedrático em ser empresário de CNPJ. Cada hora é um e vai tocando barco. Entendeu como é que é? Então, não tem essa preocupação, Naí. Beli, mais alguma? Tem mais uma pergunta. Tem sim, tem mais uma. Tem mais uma pergunta, mas eu não sei se o Edson San Román ainda está aqui na nossa live. Tá, Edson? Tá, o Edson, Osmar, ele tem uma situação até engraçada, porque ele já foi tomador de serviço. Ele foi aquele cara que apertava as empresas. Hoje ele é um prestador de serviço e ele entende hoje, na prática, que realmente você tem que contratar com critérios. Não sei se ele está aí, mas eu participei de uma live desse e ele falou muito bem sobre isso. Não sei, hein, Edson? Não, na verdade, não sou eu fui tomador, né? Fui da Shell, fui da Vale, da Rio 2016, mas eu sempre sentei muito com um prestador de serviço para conversar, para dialogar e para aprender, né? E na universidade hoje eu dou aula na área de suprimentos e também na área de facilities. E eu faço questão de mostrar para eles a composição de custo, qual é o impacto que o empresário tem e qual o impacto que o tomador de serviço pode causar no mercado se não contratar direito. Então é muito importante isso aí que o professor falou. Eu acho que o caminho é esse. Claro, como é que eu vou falar alguma coisa para um professor universitário, a gente que é só da limpeza? Então, é assim, como é que eu vou te... Quando a gente fala nessa conceituação, nós precisamos entender que a gestão da facility, ela precisa entender. Quando você troca o lado da mesa, que foi o que deve ter acontecido contigo, a gente começa a perceber que eu preciso conhecer o que eu estou comprando. Eu preciso entender o que eu estou comprando. Porque é muito fácil a pessoa mensurar valor simplesmente para cobrir orçamento. Não é, Edson? Então, quando a pessoa entende o que está falando, ela tem... Por isso que eu falei, o empresário tem que se unir para chegar ao poder público com essa metodologia, com essa ideia. E também, quando a gente fala em facilities, as pessoas têm que perceber que o facility veio para ficar de uma forma tão exponencial que não é um quebra-galho oficializado. É um departamento empresarial. Antigamente, isso não é do seu tempo, você é menino, estou vendo aí, mas antigamente a gente via o facilities nas empresas que se chamava serviços gerais. Exato. Envolvia xerox, envolvia isso, aquilo aí, acho que ninguém pegou essa época, porque todo mundo garotão, mas eram os serviços gerais. Hoje é o facilities. Hoje é o facilities. Extremamente técnico e coerente. É isso que eu acho, entendeu?
Oh, Mas tá claro para todo mundo que a limpeza tem um papel fundamental nessa engrenagem, viu? Todos os gestores de facilities estão conscientes disso. Já tem quase 500 alunos formados no MBA e todos eles saem de lá com consciência da importância da limpeza. Viu? Mas, Edson, desculpa, só mais uma pergunta. Eles são informados disso, mas eles não são formados na metodologia da higienização no curso, cara. Ah, não, aí é aprofundamento de metodologia. Mas eles sabem o que é um POP, eles sabem o que faz parte da composição de custo, eles têm aulas sobre isso na universidade, do que são. Você pergunta para ele apurar um custo, ele vai apurar o custo com nota 1000. Aí você pergunta para ele como é que ele faz um levantamento de uma área para usar um equipamento certo, uma enceradeira certa, tem que levar o Edson Schuller para falar isso para eles. Entendeu? Você vai dimensionar produto, vai dimensionar essas coisas. Mas, olha, a gente pode preparar uma cartilha e entregar para o Edson San Román e entregá-la para os alunos dele. Pronto. Sim, não, eu proponho, o SEAC já foi no Facility Café, eu proponho, inclusive, o SEAC ir à universidade. Né? Eu acho que essa interação é muito positiva, entendeu? Sim. Olha aí, viu? Sempre nascem oportunidades. Bom, Osmar, tem uma pergunta aqui, Isabelle, por favor. Sim, a pergunta é do Tadeu Guimarães. O treinamento dos colaboradores é imprescindível, porém, no termo estratégia empresarial, uma empresa usualmente alcança sucesso por conta da sua diferenciação perante as demais. Quais outros pontos são tão importantes quanto o treinamento para que a empresa consiga se diferenciar em um mercado tão competitivo? O nível de atendimento comercial e técnico seria um deles, concorda? É isso aí, finalizou? Essa pergunta termina com uma exposição que o Cláudio fez quando ele falou ele fez uma pergunta para mim no começo, lá que eu até respondi, quando ele fala da importância de outros sistemas de controle. Claro, aqui é Tadeu, né, que você falou, Isabelle. O Tadeu ele comenta da importância dos treinamentos, como foi o que o Cláudio falou, é fundamental isso, mas se você tiver padrões estabelecidos, de qualidade estipulada, de metodologias de cobrança e de fiscalização real e efetiva, você vai dar um pulo sempre na frente. O que é isso aí? É você ter, porque olha só, nós já falamos hoje aqui umas 10 vezes na palavra supervisão. A supervisão nada mais tem que ser do que os olhos do dono da empresa, não é do gerente. Ele tem que olhar o cliente como se ele fosse dono da empresa. E por que eu digo isso? Porque a metodologia de controle disso tem que ser extremamente eficaz. Por isso que a gente cobra muito nas tarefas da consultoria a cobrança de quem cobra o supervisor. Não adianta você ter gerente, ter supervisor, ter diretor, ter não sei o quê. Se a ponta operacional não é cobrada com efetividade, me permitam que eu vou falar aqui, não é com nenhuma alusão a nada, mas nós temos aí o Edson San Román, que é um professor universitário. A nossa função de supervisão ela é feita na rua. A função de coordenação e de gerência tem que fazer baseado em 3 letras. T de tatu, B de bola e C de cadeira. Tem que fazer o TBC. Ninguém vai perguntar o que é TBC? TBC é... O que é o TBC? O que é o TBC? Coordenador e gerente tem que fazer o TBC. É tirar a bunda da cadeira, tem que ir lá no cliente ver se o supervisor está fazendo. O TBC é a alma do negócio. Tem mais aí? O Ricardo gostou dessa. O Ricardo vai gostar. Desculpa aí. Muito boa essa. Muito boa essa. Mas, olha, Osmar, infelizmente, a teoria é muito diferente da prática, né? Infelizmente. Eu tenho sentido um comportamento até dos clientes privados absurdos em relação aos preços que nós cobramos. E eu tenho vivido experiências muito
como eu vou dizer assim, desgastantes com os meus clientes da área privada, né? É um verdadeiro massacre. O cliente que você está trabalhando com ele há 20, 30 anos, assim, bota lá um gerentezinho de 30 anos de idade, que acabou de ingressar na companhia, e ele tem um compromisso lá com o patrão dele de reduzir custo. Ele fala, você precisa reduzir custo aqui 15% do teu preço, senão eu vou licitar o contrato. Um sujeito absolutamente despreparado, com 30 anos de idade, que não tem bagagem para isso, diz que tem que reduzir 15% do valor do teu preço, senão ele vai licitar. E se você diz, eu não tenho condição, mas como é que eu vou justificar isso lá para o meu patrão, para o meu jurídico? Isso não é problema meu, isso não é problema meu. E olha, Osmar, eu lá na empresa, eu tenho desafiado esses clientes. Tenho desafiado. Desafiado no bom sentido, né? Faço uma revisão, até admito fazer uma revisão no meu preço, mas dificilmente eu chego no número que o cliente quer. Porque o que o cliente quer é absurdo, é para trabalhar com prejuízo. É para trabalhar com prejuízo. Infelizmente, o nosso setor tem pavor de perder cliente, porque o custo de demissão de trabalhador no Brasil é absurdo. É absurdo. Então, muitas vezes, a empresa mantém o contrato, mesmo com preço ruim, porque não tem os recursos suficientes para demitir os funcionários. Isso é uma realidade do nosso mercado incontestável. É uma realidade incontestável. Então, muitas vezes, a gente banca um contrato no prejuízo porque não tem recurso para demitir os funcionários. Então, eu penso que uma das coisas, eu já falo isso há muito tempo, que a gente precisava desenvolver é um treinamento para os contratantes de serviço. O contratante de serviço tem que saber contratar e tem que saber quanto custa o serviço. Porque, vamos dizer assim, em tese, né, Osmar? Em tese, você pega 10 empresas, o custo do serviço, mão de obra, encargos, benefícios, impostos, são iguais para todos ali, em tese. Material de limpeza, em tese é igual. Aonde varia hoje, que é o grande foco das nossas discussões? Encargo social, que hoje em dia há um dilema grande. O encargo social sugerido pela Fundação Getúlio Vargas é em torno de 81%. Você praticar 81% de encargo social hoje é quase impossível, porque o tomador não aceita. E outra questão é a discussão da taxa de administração, que é a sua administração e seu lucro. Que tem empresa hoje que cobra 0,3% de administração e lucro. Osmar, isso é um crime. É um crime. É você depreciar o teu serviço. E a empresa não vai ter condição de executar. E o tomador aceita, porque ele só está querendo ver menor preço. Então, eu acho que é uma das coisas que a gente fala isso há muito tempo, não consegue desenvolver, que é uma cartilha de orientação ao tomador de serviço com a apresentação dos custos básicos do serviço de limpeza. E esse é um deles, os encargos sociais e a taxa de administração, englobando a administração efetiva e o lucro das empresas. Porque, em tese, esse é o X da questão. Quanto a empresa cobra de encargos sociais, quanto a empresa cobra de taxa de administração. Porque, em tese, os outros custos são iguais para todo mundo. Os salários, né? Os benefícios, os impostos. Uma outra questão que a gente briga muito é que você disputa com microempresa que tem taxas, impostos menores do que as empresas de lucro real. Isso é um problema seríssimo, né? Nós pagamos impostos mais altos que as empresas, que a microempresa. E elas se beneficiam com isso. E muitas vezes vão disputar contratos enormes usando essas taxas. Se ganhar aquele contrato, imediatamente ela deixa de ser microempresa. Mas o tomador não
admite isso, não entende isso. Então, o X da questão, na minha opinião, é um treinamento, usando o termo que você usou, não é nem treinamento, é adestrar o contratante de serviço, porque ele não tem respeito pelas nossas empresas e ele está numa busca obcecada por menor preço. Eu digo que no mundo inteiro é assim, no mundo inteiro. Eu já falei isso aqui, que eu tenho um irmão que trabalha no setor de limpeza nos Estados Unidos e ele diz que nos Estados Unidos também há uma busca absurda por menor preço, mas aqui nos Estados Unidos você tem uma legislação trabalhista flexível, você demitia fácil e o custo não é muito alto, os impostos são muito menores do que o nosso, tá certo? Tem lá equipamentos e produtos de altíssima qualidade a preço muito mais acessível que no Brasil. Então, lá, Ricardo, mas se você não mesmo uma limpeza... mesmo tendo isso, é mais fácil. Então, eu acho que esse é o X da nossa questão. Ricardo, mas acho que a diferença lá nos Estados Unidos é que se você não entregar, por mais que você cobre o menor preço, uma efetiva limpeza e alguém tem um surto de contaminação num determinado lugar, as multas lá são altíssimas. Então, o contratante, a cultura dele não é cultura educacional, não, sabe qual é? É de repressão, que se não cuidar, ele paga uma multa alta. Então, ele tem critério para contratar. Tem toda a razão, toda a razão. Mas o cliente que me trabalha para condomínio. Osmar, o cliente que me pede 15% de desconto, se eu der, ele vai dizer que eu estava roubando ele, pô. Ele vai dizer que eu estava roubando ele. Sim. Mas Ricardo... Eu, por exemplo, nesse caso específico, eu não dei 15%, acabou fechando com 4% de desconto. Mas foi suave, foi suave. Tive que peitar e aceitar que ele licitasse e não concordasse. Aí ele acabou aceitando. Mas, olha, isso ocorreu um caso. Eu tenho inúmeros casos para contar, que eu já sou da velha guarda, né? Não, já tenho cabelo branco, já tenho pouco cabelo, até barriga. Então, como eu sou da velha guarda, eu tenho muitas histórias para contar. Eu estou contando uma bem recente, que isso, todos que estão aqui nessa telinha passam por isso diariamente, eu tenho certeza. Sem dúvida. Bom, acabou aí, Alencar? Isabelle? Sim, acabou. Olha, meus teve amigos... um comentário da Carla Rito dizendo que tem também a questão dos encargos fiscais que incidem sobre os sociais. É o que o Ricardo acabou de dizer aí. Olha, nós temos... O grande problema é que a gente fica igual ao síndico de prédio. O prédio está indo às mil maravilhas, o serviço está ótimo, trocou o síndico, ele quer desconto. Eu não sei de onde eles tiram essa ideia. Síndico novo combina com a palavra desconto, imagina. Entendeu? Osmar, nós foi tão rápido, já temos 1h30 de palestra, e eu acho que essa palestra está sendo gravada. Eu acho que quem tiver perguntas pode ainda fazer, mas a gente poderia passar para as considerações finais do Claudinho, que foi o diretor mediador da Salete Calaça, o do nosso presidente Ricardo, e você depois fazendo o fechamento, Osmar, porque nós vamos ter um novo encontro daqui a 15 dias, a princípio, né, com um novo tema bombástico, e a gente espera que cada vez mais a gente consiga, como o Ricardo muito bem falou, nessa consciência aí do tomador de serviço, para que não cometa crime diariamente, contratando menor preço e deixando qualquer tipo de limpeza não limpando, né? Então, Cláudio, a questão de ordem aí, parece que tem alguém querendo falar aí. Só para complementar o que o Ricardo falou e para que todo mundo saiba, eu não quero me tornar repetitivo, mas na universidade, gente, o que eu tenho feito, eu torno todos os alunos prestadores de serviço de limpeza. E aí eu peço para eles fazerem um exercício, eu dou algumas instalações e peço para eles para poderem fazer quantos SGs eles colocariam lá, monta a composição de custo, me apresenta dentro da universidade, esse é um dos exercícios. Quanto seria o preço para você me fornecer limpeza? E aí, como eu tenho tomador sentado lá,
aí ele consegue enxergar qual é o problema que as empresas de limpeza passam na hora do que o Ricardo está falando, de achatarem preço. Porque ele tem que fazer a composição, ele tem que fazer quantos SGs vão colocar, ele tem que fazer uma conta lá. Então, eles passam aperto. Então, hoje na universidade a gente tem feito esse papel, de fazer eles terem consciência disso. Pegando um gancho aí no que o San Román está falando, eu também vejo que de alguns anos para cá, com o advento aí do profissional, né, de facility e também da profissionalização de síndicos, né, da administração de condomínios, essas pessoas são melhor preparadas para poder dialogar com nós prestadores. E a gente tem realmente obtido alguns resultados melhores em termos de negociação quando existem pessoas preparadas do outro lado, sem sombra de dúvida. E quero participar de alguma pós-graduação, se tiver oportunidade aí com o San Román. Eu queria deixar a Salete aí, ver se tem alguma consideração, né? Primeiro as mulheres, depois eu faço uma coisa, Salete. Salete vai agradecer ao Osmar e a todos. Agradecer ao Osmar, agradecer ao SEAC Rio, ao nosso presidente Ricardo e aos participantes. Muito obrigada pela participação, pelo apoio que nos deu aí e vai levar para as empresas, né? Obrigada a todos. Boa noite. Valeu, Salete. Eu queria agradecer muito ao Osmar esse primeiro treinamento, né, que a gente está introduzindo aqui no sindicato. Eu acho que foi muito válido aí para muitas pessoas que eu acompanhei aí estão participando. Osmar, você tem aqui, eu estou falando até em nome aí do presidente, mas a casa aqui do sindicato está sempre aberta aqui para você, né, para você poder participar. E quero também te convidar, eu estou fazendo um novo centro de treinamento lá na minha empresa e estou para inaugurar agora com a retomada em setembro e você com certeza vai ter que participar disso. Eu vou fazer um contato privado para poder você me auxiliar nessa retomada, ok? E mais uma vez obrigado e todo treinamento a gente aprende sempre. Valeu mesmo. Bacana, bacana, bacana. Ricardo Garcia, quer fazer a consideração final, presidente? Eu agradeço ao Osmar por mais uma vez disponibilizar o seu tempo para o SEAC-RJ. Tivemos aí cerca de 30 participantes, não é isso, Zé? Acho que o número é em torno de 30. 40 participantes, que é muito bom, Essa é uma das vantagens online, que as pessoas podem assistir de onde estiverem. É sempre bom ouvir você, é sempre muito estimulante, mas temos que pensar e desenvolver um processo de adestrar o nosso cliente. Eu acho que esse é um dos segredos do nosso setor. Não é nem treinar, é adestrar, porque para eles saberem contratar e entender que a empresa que ele contrata é um parceiro dele.